Os dedos de Walker tamborilavam nervosamente contra o bolso pela 100ª vez naquela noite. Sentindo o contorno da pequena caixa de veludo escondida dentro. A brisa do oceano trazia o ar salgado através das janelas abertas do restaurante à beira-mar, e o pôr do sol pintava o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Ele observava. Enquanto sua esposa, Melody, tomava mais um gole de vinho, seu rosto iluminado pelo brilho quente da vela entre eles. Nos últimos 6 meses, ele havia travado uma dança cuidadosa com planilhas de orçamento e turnos extras. Todas as sextas e sábados à noite, enquanto seus amigos assistiam a filmes ou iam a festas. Oscar vestia o uniforme azul da Anderson Security Services, patrulhando prédios de escritórios vazios até o amanhecer. O cansaço tinha valido a pena. Valera a pena por este momento, valera a pena pela maneira como os olhos de Melody brilharam quando eles fizeram check-in na modesta, porém encantadora pousada Saint-Piper naquela tarde. Você não precisava fazer tudo isso, disse Melody, gesticulando para os pratos de frutos do mar meio vazios diante deles. Deve ter custado uma fortuna. Oscar estendeu a mão através da mesa. E apertou a mão dela. 15 anos merecem algo especial, não acha? O garçom apareceu com a sobremesa, uma fatia de tiramisu para compartilhar. Oscar notou como a aliança de casamento de Melody refletia a luz da vela enquanto ela pegava o garfo. 15 anos de memórias inundaram sua mente. O casamento no cartório quando mal haviam saído da faculdade, o nascimento das filhas, incontáveis churrascos de domingo. Com Luke cuidando da churrasqueira enquanto Oscar tentava impedir as meninas de trazer lama para dentro de casa. Lembra do nosso primeiro aniversário? Oscar perguntou, sorrindo com a lembrança. Quando tentei cozinhar aquela receita francesa chique e quase incendiamos nosso apartamento. A risada de Melody pareceu um pouco forçada. E o Luke veio com pizzas para salvar o dia, ela disse. Ele sempre esteve lá por nós, não é? Oscar comentou. Sem notar como os dedos de Melody se contraíram em torno do garfo. O melhor amigo que alguém poderia ter. De volta ao quarto do hotel, Oscar esperou até que Melody saísse do banheiro com seu pijama de seda favorito, outro agrado de aniversário para o qual ele havia economizado. A caixa de veludo parecia pesada em suas mãos. Quando ele se aproximou dela. Tenho mais uma surpresa, disse ele, estendendo a caixa. As mãos de Melody tremiam levemente enquanto ela abria. A pulseira de prata captou a luz morna do abajur, sua corrente delicada sustentando pequenos pingentes intrincadamente desenhados. É aquela que você vinha olhando na joalheria Morris, explicou Oscar, a voz suave com antecipação. Eu vi como seus olhos brilhavam toda vez que passávamos por lá. Cada pingente representa um ano do nosso casamento. Veja, uma casinha para o nosso primeiro lar, sapatinhos de bebê para as meninas, uma árvore de Natal para todos os nossos feriados juntos. Os olhos de Melody se encheram de lágrimas. O coração de Oscar inchou, achando que eram lágrimas de alegria. Sem notar a maneira como os ombros dela haviam enrijecido, ou como ela ainda não tinha dito nada de fato. Deixe-me colocar em você. Ele ofereceu, pegando a pulseira da caixa. A fivela lhe deu um pouco de trabalho, seus dedos eram mais adequados para corrigir provas e trabalhar com mapas históricos do que para lidar com joias tão delicadas. Mas finalmente ela se acomodou no pulso dela. Eles se prepararam para dormir em um silêncio confortável, ou o que Oscar pensava ser um silêncio confortável. Ele não percebeu como Melody ficava tocando sua aliança de casamento, girando-a várias e várias vezes no dedo. Enquanto se encarava no espelho do banheiro. Ele estava ocupado demais pensando em como a noite tinha sido perfeita, como ele conseguira dar a ela o aniversário de casamento que ela merecia apesar do orçamento apertado. Os lençóis estavam frescos e frios enquanto eles se acomodavam na cama. Oscar estendeu a mão para apagar o abajur, mas a voz de Melody o fez parar a meio caminho do interruptor. Espere, disse ela, e algo no tom dela fez sua mão congelar no ar. Oscar, eu preciso te contar uma coisa. Ele se virou para encará-la, notando como ela se sentava ereta contra a cabeceira, as mãos apertadas no colo. A nova pulseira captou a luz, enviando minúsculos reflexos dançando pela parede. O que foi, querida? Ele perguntou, ainda sob o efeito da felicidade do que ele achava ter sido uma noite perfeita. Melody inspirou profundamente. E, no brilho morno do abajur, Oscar viu algo mudar. Na expressão dela. Seus dedos se moveram da pulseira para a aliança, torcendo-a nervosamente. Luke e eu nos apaixonamos, disse ela, as palavras saindo às pressas, e estamos nos vendo há anos.
As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas e impossíveis. A mente de Oscar se recusava a processá-las a princípio, como se fossem faladas em um idioma que ele não entendesse. Ele a encarou, esperando pela piada de um que só podia ser um terrível engano, mas Melody não estava rindo. Ela ainda falava, as palavras vindo mais rápidas agora, como uma represa rompendo. Achamos que é hora de abrir nosso casamento. Pensamos que talvez pudéssemos todos viver juntos. Compartilhar tudo. O mundo de Oscar inclinou-se no eixo. O quarto pareceu girar ao redor dele, as paredes se fechando. Seus olhos fixaram na pulseira de prata no pulso dela. Cada pingente de repente o marcador não de memórias felizes, mas de anos de engano. O pequeno pingente da casa captou a luz, zombando dele com sua representação do lar que eles construíram juntos, o lar que ela aparentemente vinha compartilhando com seu melhor amigo o tempo todo. O som das ondas quebrando na praia do lado de fora da janela tornou-se um rugido em seus ouvidos. Cada batida parecia trazer outra constatação. Luke ajudando Melody. Com problemas no carro. As mensagens de texto tarde da noite que ela escondia do seu campo de visão. O modo como ambos de repente começaram a fazer trilhas no verão passado. Todos aqueles momentos que ele havia descartado como ocorrências cotidianas agora se revelavam eles em uma corrente de traição que se estendia por anos. Agora ele conseguia vê-los, todos aqueles churrascos de domingo, sob uma nova luz. Enquanto ele estava dentro ajudando Amy com o dever de casa ou limpando depois dos projetos de arte de Jennifer, será que Luke e Melody trocavam olhares cúmplices sobre a churrasqueira? Eles estariam rindo dele, o marido desatento, muito confiante para ver o que estava bem diante dele. O silêncio se estendeu entre eles, rompido apenas pelo som distante das ondas e pelo zumbido suave do ar-condicionado do hotel. Melody estendeu a mão para tocar seu braço, mas ele se retraiu, como se o toque dela o queimasse. Oscar, por favor, diga alguma coisa. Ela suplicou, a voz falhando. Podemos fazer isso funcionar. Luke e eu conversamos tanto sobre isso. Poderíamos ser felizes. Juntos, todos nós. A ironia das palavras dela, conversamos tanto sobre isso, o atingiu como um golpe físico. Enquanto ele fazia turnos extras como segurança noturno, contando cada centavo para comprar aquela pulseira para ela e Luke estavam planejando seu futuro juntos, um futuro que reduzia Oscar a uma mera terceira roda no próprio casamento. O quarto de hotel que parecia aconchegante e romântico há apenas algumas horas agora parecia sufocante. Os movimentos de Oscar foram mecânicos ao balançar as pernas para fora da cama e se levantar. Seu telefone estava no criado mudo. A tela refletindo a luz suave do abajur. Ele o pegou com as mãos trêmulas, quase deixando cair ao tentar desbloquear a tela. Moveu-se pelo quarto como um sonâmbulo, recolhendo a carteira, as chaves do carro. Sua mala, ainda quase toda arrumada, estava no canto. Eles estavam no hotel havia apenas algumas horas. Horas que passaram de algumas das mais felizes em tempos recentes a esse pesadelo. Enquanto se movia, as memórias o atingiam como ondas, cada uma revelando novas camadas de decepção. Aquele clube do livro que Melody havia se juntado 2 anos atrás, que sempre parecia se reunir em noites em que Luke estava livre para lhe dar uma carona. O modo como Luke começou a aparecer em sua casa com mais frequência, alegando que estava na vizinhança e resolveu passar. Ele se lembrou do entusiasmo de Luke quando Oscar mencionou querer construir uma casinha na árvore para as meninas. Eu ajudo você com isso, amigão, Luke disse, dando-lhe um tapa no ombro. Eles passaram finais de semana trabalhando nisso juntos, Luke trazendo suas ferramentas e sua habilidade, enquanto Oscar o seguia. Será que Luke estava rindo dele naquela época? Planejando seu próximo encontro com Melody enquanto eles pregavam tábuas e serravam madeira juntos. As mensagens de texto. Deus, as mensagens. Quantas vezes ele percebeu Melody virando rapidamente o celular para baixo quando ele entrava no cômodo? Ela sempre dizia que estava apenas conversando com amigos ou checando e-mails de trabalho. Ele nunca questionou, nunca quis ser o tipo de marido que vasculha ou duvida. A confiança. Ele sempre acreditou ser o alicerce do casamento deles. Oscar, por favor, a voz de Melody rompeu seus pensamentos. Ela estava entre ele e a porta agora, com seu pijama de seda captando a luz, a pulseira de prata ainda reluzindo em seu pulso. Podemos conversar sobre isso. Luke e eu pensamos bem. Existem maneiras de fazer isso funcionar se você apenas ouvir. O fato de ela ainda estar usando o presente de aniversário, ainda tentando vendê-lo na ideia de compartilhar o casamento deles com Luke, fez o estômago de Oscar se revirar.
Sem dizer uma palavra, ele passou por ela e saiu pela porta. O carpete do corredor abafava seus passos enquanto ele seguia em direção ao elevador, deixando para trás o som de Melody chamando seu nome. O ar noturno o atingiu como um tapa quando ele saiu. A mesma brisa do oceano que antes parecia tão romântica agora parecia fria e severa contra seu rosto. Seu carro estava no estacionamento do hotel, o velho onde a Luke havia consertado por anos. Quantos desses reparos foram realmente necessários? Quantos foram desculpas para Luke e Melody se encontrarem? Seu telefone vibrou. No bolso. Dora respondendo à sua mensagem. Claro que estou em casa, você está bem. Ele não conseguia se obrigar a responder ainda. Em vez disso, entrou no carro e ligou o motor. O ronco familiar, mantido com tanto cuidado por seu traidor, encheu o silêncio. Enquanto ele saía do estacionamento, vislumbrou Melody na varanda do quarto de hotel, observando partir. A visão dela diminuindo no espelho retrovisor parecia a imagem de 15 anos de sua vida desaparecendo na escuridão. O prédio do apartamento de Dora Freeman se erguia à frente, um complexo modesto de 3 andares nos arredores da cidade. Oscar ficou sentado no carro por vários minutos depois de estacionar, tentando se recompor o suficiente para encarar sua irmã. O relógio no painel marcava 23h42, não era assim que ele esperava terminar a comemoração do aniversário de casamento. A luz de segurança piscava enquanto ele subia as escadas externas até o segundo andar de Dora. Cada degrau parecia levantar pesos de chumbo. Quando ele chegou à porta dela, nem precisou bater. Ela se abriu imediatamente, revelando o rosto preocupado de sua irmã. Oscar, a voz de Dora era suave e preocupada. Ela vestia calças de pijama de flanela e um moletom velho da faculdade, o cabelo escuro preso em um coque desalinhado. Uma olhada no rosto do irmão disse tudo o que ela precisava saber. Entre. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Abarrotado de livros e papéis de seus estudos de pós-graduação em psicologia. Ela limpou uma pilha de revistas científicas do sofá para Oscar sentar. O cheiro familiar do apartamento dela, uma mistura de café, livros velhos e a vela de lavanda que ela adorava, ofereceu um pequeno conforto. Vou fazer um chá, disse ela, indo para a cozinha. Você precisa de algo mais forte. A compostura de Oscar finalmente quebrou. As lágrimas que ele segurava desde que deixou o hotel vieram, seus ombros sacudindo com soluços silenciosos. Dora abandonou a ideia do chá e correu para sentar ao lado dele, puxando o irmão mais velho para um abraço apertado. Melody e Luke. Ele conseguiu dizer entre soluços, eles estão. Dora o acalmou, fazendo movimentos circulares em suas costas, como a mãe deles fazia quando eram crianças. Vá com calma. Entre lágrimas, Oscar contou tudo a ela, o jantar de aniversário perfeito, a pulseira pela qual havia economizado meses, a confissão devastadora de Melody. Enquanto falava, tirou o telefone e mostrou a Dora o aplicativo do banco, o cuidadoso registro de seus salários de segurança, a conta de poupança marcada como M-Surpresa, onde ele vinha guardando dinheiro para ela retomar os estudos de magistério. Eu ia contar a ela amanhã, disse, a voz oca, sobre as aulas de verão. Eu já tinha tudo arranjado. Com a faculdade comunitária. Ela sempre falou em querer dar aulas, sobre como desistiu do curso quando tivemos a Amy. O semblante de Dora mudou, uma sombra passando por seu rosto. Ela se levantou e pegou o laptop na mesa de jantar, voltando para o sofá com ele. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse hesitantemente. Eu não queria ser eu a te contar, mas... Ela abriu o laptop e navegou até o Facebook, rolando por várias postagens de amigos em comum. A respiração de Oscar ficou presa na garganta ao ver as evidências diante dele, fotos de Luke e Melody em restaurantes onde ele nunca estivera, em festas que ele não frequentou. Comentários de amigos em comum que agora pareciam óbvios em suas implicações. Vocês dois ficam tão bem juntos, e que casal fofinho. Eu não entendo, disse ele, a voz falhando. Como todo mundo sabia. Porque ninguém me contou. Dora fechou o laptop, incapaz de observar a dor do irmão por mais tempo. Acho que as pessoas presumiram que você sabia, que era algum tipo de arranjo. De vocês três. Você sabe como você e Luke sempre foram próximos, e ultimamente eles não estavam exatamente sendo discretos. Oscar encarou a tela preta do laptop, a mente lutando para processar o que via. Havia uma foto de apenas um mês atrás, Melody e Luke em um show, o braço dele em volta da cintura dela, ambos sorrindo radiantes. A legenda dizia, noite maravilhosa com essa mulher incrível, cardinal abençoado.
O show, sussurrou Oscar. Ela me disse que iria com o pessoal do Clube do Livro. Eu até agradeci ao Luke por dar carona, porque eu tinha que trabalhar até tarde na escola naquela noite. Dora rolou mais um pouco, revelando mais fotos, mais comentários, mais evidências da vida dupla que sua esposa e seu melhor amigo levavam. Lá estavam eles em uma degustação de vinhos, em uma trilha de caminhada que Oscar nunca havia visitado, em uma festa de ano novo da qual ele se ausentara por causa do turno noturno como segurança. Olha as datas, disse Dora em voz baixa. Algumas dessas coisas são de anos atrás. Os olhos de Oscar fixaram-se em uma foto de 2 verões atrás, mostrando Luke e Melody na praia. A mesma praia onde ele acabara de levá-la para comemorar o aniversário de casamento. Eles compartilhavam um sorvete, olhando um para o outro. Com uma afeição inconfundível. Os comentários abaixo estavam cheios de emojis de coração e insinuações. Não entendo, ele disse, a voz partindo, como todos sabiam. Porque ninguém me contou. Dora fechou o laptop, incapaz de prolongar ainda mais sua dor. Acho que as pessoas acharam que você sabia, que era algum tipo de arranjo. Sabe, vocês sempre foram tão próximos e eles não foram nada sutis. Oscar levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro na pequena sala de estar. Um arranjo. Eles estavam rindo de mim, Dora. Todas aquelas horas extras que trabalhei, todo o dinheiro que economizei. Eu trabalhava de noite como segurança. Enquanto Luke levava minha mulher a shows e degustações de vinhos. A realidade de sua situação o atingiu com força total. Não apenas sua mulher e melhor amigo o traíram, mas fizeram isso de forma tão aberta que se tornara conhecimento comum. Enquanto ele planejava surpresas de aniversário e economizava para o estudo dela, eles exibiam um relacionamento nas redes sociais, presumindo que ele era cego ou estúpido demais para notar. Preciso deitar, murmurou de repente, sentindo tontura. Não consigo assimilar tudo agora. Dora imediatamente levantou. Claro, vou preparar o quarto de hóspedes. Você pode ficar o tempo que precisar. Enquanto ela arrumava o quarto de hóspedes, Oscar afundou novamente no sofá, a cabeça entre as mãos. Seu telefone vibrava sem parar, mensagens de Melody, provavelmente, ainda tentando convencê-lo da ideia do relacionamento a 3. Ele desligou o telefone sem ler. A pulseira de prata da qual ele tanto se orgulhara, comprada há apenas algumas horas, agora parecia um monumento à sua própria ingenuidade, cada pingente representando não apenas um ano de casamento, mas um ano de decepção. 15 anos de memórias manchadas em uma única noite. Você deveria tentar dormir um pouco, disse Dora suavemente ao voltar para a sala. Ela tinha feito a cama de hóspedes com lençóis limpos e deixado uma toalha no cômodo. Podemos pensar nos próximos passos amanhã de manhã. Oscar assentiu, entorpecido, mas o sono parecia impossível. Enquanto deitava no quarto de hóspedes, a mente repetia cada interação com Luke nos últimos anos, os tapinhas amigáveis no ombro, as ofertas para ajudar com reparos em casa, as perguntas preocupadas sobre se Oscar estava trabalhando demais. Tudo isso era um ato, uma forma de amenizar a culpa enquanto Luke se envolvia com a esposa de Oscar. Ele pensou nas filhas, Amy e Jennifer, e em como elas reagiriam a essa notícia. Como dizer às filhas que o tio Luke, o homem que ajudou a construir sua casinha na árvore e ensinou-as a trocar um pneu, estivera secretamente envolvido com sua mãe? Como explicar que o lar delas, o único que conheciam, poderia agora se tornar uma espécie de experiência poliamorosa bizarra? O relógio digital no criado mudo ultrapassou a meia-noite, depois a 1, depois as 2. Lá fora, ocasionalmente um carro passava. O telefone de Oscar continuava desligado, carregando na comoda. Ele não suportava ler o que Melody poderia estar escrevendo, nem pensar na possibilidade de Luke também tentar entrar em contato. Em algum momento por volta das 3 da manhã, o cansaço finalmente o venceu, arrastando-o para um sono agitado. Seu último pensamento consciente foi sobre o uniforme de segurança pendurado no armário de casa, o uniforme que ele vestira tantas vezes para turnos extras, economizando dinheiro para uma mulher que planejava remodelar o casamento deles sem seu consentimento. Em seus sonhos, ele voltava àquele quarto de hotel, ao momento em que tudo mudara, mas nos sonhos ele dizia tudo o que gostaria de ter dito na realidade, exigia respostas, expressava raiva, defendia sua dignidade. Na realidade, ele simplesmente fora embora, chocado e ferido demais para formar palavras. Talvez aquele silêncio, aquela incapacidade de sequer discutir a proposta, tenha sido sua forma de manter a dignidade. Amanhã traria seus próprios desafios. Amanhã ele teria que começar a enfrentar as implicações práticas daquela traição. Mas por enquanto, no quarto de hóspedes da irmã, Oscar Walker, professor dedicado, pai amoroso e marido traído, finalmente caiu em um sono atribulado, enquanto do outro lado da cidade, em um hotel à beira-mar, a pulseira de prata pela qual ele sacrificara tanto repousava abandonada na mesa de cabeceira.
Na manhã seguinte, através da mesa de café da manhã onde Oscar estava sentado encarando uma xícara de café frio, ele não havia dormido mais que 1 ou 2 horas. A tela do telefone mostrava 17 chamadas perdidas de Melody e 5 de Luke. As mensagens que ele não conseguia se obrigar a ler somavam dezenas. Você precisa voltar para casa eventualmente, disse Dora gentilmente, colocando de lado um prato de torradas intocado, pelo menos para pegar algumas roupas e falar com as meninas. Oscar assentiu entorpecido. Suas filhas se perguntariam onde estavam os pais. O fim de semana de aniversário deveria durar até domingo à noite, mas lá estava ele, no apartamento da irmã, na manhã de sábado, com seu mundo estilhaçado. A ida para casa pareceu surreal. Cada marco familiar da vizinhança parecia zombar dele com lembranças, a oficina onde Luke cuidava de seu carro, o banco onde Melody trabalhava como caixa, a escola onde ele lecionava história. Suas mãos apertaram o volante com mais força enquanto ele virava em sua rua, tomando um fôlego afiado ao ver a caminhonete vermelha de Luke estacionada em sua garagem, ao lado do Civic prateado de Melody. Claro que eles estavam esperando por ele. A chave da casa parecia estranha em sua mão enquanto ele abria a porta da frente. O som de vozes vinha da cozinha, tons calmos e sérios que se interromperam abruptamente quando ele entrou. O piso de madeira rangeu sob seus pés enquanto avançava pela sala de estar, passando por fotos de família que agora pareciam peças em um museu de mentiras. Oscar parou na soleira da cozinha. Luke e Melody estavam sentados à mesa dele, à sua mesa de cozinha, com um laptop aberto entre eles e vários documentos impressos espalhados sobre a superfície. Uma apresentação de PowerPoint brilhava na tela, seu slide de título lendo Construindo Nosso Futuro Juntos, uma proposta de não monogamia ética. Oscar, Luke levantou-se, o rosto uma mistura de preocupação e determinação. Ele parecia exatamente o mesmo de seu último churrasco, 2 semanas atrás, quando ajudara Oscar a limpar a churrasqueira e falara sobre planejar uma pescaria. Obrigado por voltar. Precisamos conversar sobre isso racionalmente. As mãos de Melody apertavam uma caneca de café, aquela que Oscar comprara no último Natal com a inscrição Melhor Mãe do Mundo. Por favor, apenas sente e ouça. Investimos muito pensamento nisso. Oscar permaneceu parado no batente da porta, a voz quase um sussurro. Onde estão as meninas? Na casa da minha mãe, respondeu Melody rapidamente. Nós achamos que seria melhor ter essa conversa em privado. Luke pigarreou e gesticulou para o laptop. Preparamos uma apresentação. Ela explica tudo, como isso pode funcionar, os benefícios para todos os envolvidos. Há pesquisas mostrando que lares poliamorosos podem ser tão estáveis quanto os tradicionais, às vezes até mais. Os olhos de Oscar passaram do laptop para os papéis espalhados na mesa. Documentos financeiros chamaram sua atenção, extratos de hipoteca, registros bancários. Seu estômago revirou ao pegar um dos papéis. O que é isso? Perguntou, embora o timbre do primeiro banco regional deixasse tudo claro. Melody se remexeu na cadeira. O negócio do Luke está indo muito bem. Ele poderia ajudar com a hipoteca. Pensamos que, com 3 rendas, poderíamos realmente fazer melhorias, quem sabe finalmente terminar a reforma do porão que você mencionou. Podemos fazer isso funcionar, acrescentou Luke, clicando no próximo slide, que mostrava um cronograma detalhado, blocos de tempo rotulados como jantar em família, Oscar e as crianças, Melody e Luke, noite de encontro, tempo Oscar e Melody. Veja, mapeamos tudo, tempo igual, respeito igual. As crianças teriam 3 adultos cuidando delas, em vez de apenas 2. As mãos de Oscar tremiam enquanto continuava examinando os documentos da hipoteca. Algo estava errado. Sua assinatura aparecia em formulários que ele nunca vira antes, datas de semanas atrás, quando ele nem estava perto de um banco. Esses formulários, ele disse, a voz crescendo com a compreensão. Eu nunca assinei isso. A cozinha silenciou. Os dedos de Melody apertaram ainda mais a caneca de café. Sabíamos que você precisaria de tempo para se ajustar à ideia, disse Melody cuidadosamente, mas a oportunidade de refinanciamento era sensível ao tempo. Com a minha posição no banco, eu pude agilizar as coisas. Vocês falsificaram minha assinatura. As palavras saíram em um sussurro horrorizado. Não é bem assim, Luke interveio. Todos nós vamos morar aqui juntos. O dinheiro vai beneficiar todo mundo. Meu negócio é sólido. Posso cobrir os pagamentos aumentados facilmente. O mundo de Oscar inclinou-se novamente. Não apenas eles vinham tendo um caso há anos, como também começaram a tomar decisões financeiras sobre sua casa, falsificando sua assinatura e planejando assumir dívidas em seu nome. Saiam, disse ele baixinho. Por favor, Oscar, Melody levantou-se. Apenas olhe o resto da apresentação. Pensamos em tudo, podemos fazer isso funcionar. Fora. A palavra explodiu dele, e quando nas paredes da cozinha.
Os dois, saiam da minha casa e levem essa apresentação sobre roubar meu lar com vocês. Luke ergueu as mãos em um gesto conciliatório. Vamos, amigão, você não está pensando com clareza. Estamos tentando ser honestos com você agora, tentando construir algo melhor para todos. Honestos? Oscar riu um riso áspero, sem humor. Vocês querem falar de honestidade enquanto estão sentados aí com documentos de hipoteca falsificados, enquanto planejam tirar minha casa de mim. É nossa casa, insistiu Melody, lágrimas brotando nos olhos. Estamos tentando torná-la melhor, fazê-la funcionar para todos. As meninas entenderiam com o tempo. Elas amam o Luke. Ele já foi como um segundo pai para elas. Isso foi a gota d'água. A visão de Oscar nublou de raiva. Luke é o tio delas, não o pai. Eu sou o pai. Eu sou quem trabalha em 2 empregos para dar tudo o que elas precisam. Eu sou quem está aqui todos os dias, não me escondendo pelas costas de ninguém. Ele agarrou os documentos da hipoteca na mesa, amassando-os. Quero vocês dois fora desta casa agora. E, Melody, pode esperar ouvir de um advogado. Falsificação é crime, mesmo para uma bancária. A cor sumiu do rosto de Melody. Você não faria isso? Faria. Faria o quê? Denunciar um crime. Contar a verdade. Parece que isso é algo que vocês dois têm dificuldade em entender. Oscar se voltou para Luke, anos de amizade se transformando em cinzas em sua boca. Leve sua caminhonete, seu PowerPoint e seus planos para minha casa e desapareça, agora. Luke se manteve firme por um momento, parecendo que iria argumentar, mas algo na expressão de Oscar o fez desistir. Ele fechou o laptop e juntou os papéis restantes. Vamos, Mel, disse suavemente. Tentaremos de novo quando ele estiver mais calmo, quando puder ver que isso é o melhor para todos. Oscar os observou sair, o braço de Luke ao redor dos ombros de Melody enquanto iam para a caminhonete dele, o mesmo braço que já abraçara Oscar em incontáveis aniversários e churrascos, os mesmos ombros que ajudaram a carregar móveis quando se mudaram para aquela casa. Quando os veículos sumiram ao virar a esquina, Oscar afundou em uma cadeira da cozinha, ainda segurando os documentos de hipoteca amassados. Pegou o telefone com os dedos trêmulos e fez algo que nunca pensou que precisaria fazer: pesquisou advogados de divórcio na região. As semanas que se seguiram pareceram um borrão de consultas jurídicas, noites sem dormir e decisões impossíveis. O modesto salário de professor de Oscar se estendia por 2 lares depois que ele se mudou para um estúdio apertado, deixando a casa para Melody e as meninas. Seu advogado o aconselhou a não sair, mas Oscar não suportava ficar sob o mesmo teto que a mulher que o havia traído tão completamente. O estúdio parecia mais uma cela do que um lar, uma cama de solteiro em um canto, uma pequena escrivaninha em outro, uma cozinha minúscula e um banheiro tão pequeno que era preciso passar de lado pelo vaso para chegar ao chuveiro. Mas era tudo o que ele podia pagar, depois de considerar a pensão alimentícia e os honorários legais crescentes. Seus alunos notaram a mudança. As discussões apaixonadas sobre eventos históricos deram lugar a palestras contidas e fichas de exercícios. Olheiras apareceram sob seus olhos, e ele passou a usar camisas amarrotadas, algo impensável um mês atrás. Ele se pegava perdendo o fio da meada no meio das frases. Os sussurros começaram na sala dos professores, primeiro. Você ouviu sobre Oscar e Melody? Eu sempre achei que o Luke passava tempo demais na casa deles. Coitadas das meninas. Numa terça-feira de manhã, enquanto Oscar tentava explicar as causas da Primeira Guerra Mundial a uma turma de segundos anos cada vez mais inquietos, uma batida na porta da sala o fez saltar. Norman Yoder, o diretor da escola, estava no corredor, a expressão solidária, porém tensa. Sr. Walker, poderia sair um instante. Os alunos trocaram olhares significativos enquanto ele caminhava até a porta. Eles sabiam que algo estava errado. Adolescentes sempre sabem. Ele já os flagrara cochichando sobre sua situação, já os vira fechando às pressas aplicativos de redes sociais quando ele passava pelo corredor. O diretor Yoder não perdeu tempo com formalidades. Oscar, recebia alguns feedbacks preocupantes sobre o seu desempenho recente. A última rodada de avaliações dos alunos mostrou um declínio significativo. Estou passando por problemas pessoais, disse Oscar, ríspido. É temporário. Sim, bem, Yoder se mexeu desconfortável. Vários pais expressaram preocupação sobre o progresso dos filhos em sua aula. Alguns de seus colegas notaram mudanças em seu comportamento. Você parece distraído, despreparado. Isso não é do seu feitio, Oscar. Acho que seria sensato agendar uma verificação de bem-estar com o conselheiro do distrito. As mãos de Oscar se fecharam ao lado do corpo. Estou bem, Norman. Só preciso de um tempo para me ajustar às mudanças na minha vida pessoal. Sim, sobre isso. Yoder olhou ao redor do corredor vazio.
Tentamos manter certos padrões de conduta moral entre nosso corpo docente. A comunidade comenta, entende. O calor subiu ao peito de Oscar. Conduta moral. Minha esposa e meu melhor amigo me traíram, e você questiona minha conduta moral. Agora, Yoder ergueu as mãos defensivamente. Ninguém está julgando ninguém. Mas se você precisar de um tempo de licença, talvez fosse bom. Eu preciso do meu emprego, disse Oscar entre dentes. Meu salário mal cobra a pensão e o aluguel. Yoder assentiu, embora sua expressão sugerisse que ele não estava realmente ouvindo. Apenas pense no aconselhamento, sim. Precisamos documentar que tomamos as medidas adequadas para abordar esses problemas de desempenho. De volta à sala de aula, Oscar encontrou seus alunos estranhamente quietos, obviamente tentando ouvir a conversa no corredor. Ele retomou a palestra sobre a Primeira Guerra, mas as palavras pareciam vazias. Como poderia explicar a complexa teia de alianças que levou ao conflito global se nem conseguia entender a traição que destruíra seu próprio lar? Naquela noite, indo para o jogo de futebol de uma de suas filhas, Oscar passou pela oficina de Luke. A visão do carro de Jennifer no estacionamento o fez pisar no freio. Ele encostou e observou enquanto sua filha mais nova saía do escritório da oficina sorrindo e acenando para alguém lá dentro. Luke apareceu na porta, entregando a Jennifer o que parecia ser um envelope. Eles conversaram por alguns minutos, a mão de Luke pousada paternalmente no ombro de Jennifer antes que ela entrasse no carro e fosse embora. O telefone de Oscar vibrou com uma mensagem de Amy, sua filha mais velha. Conseguiu emprego com o tio Luke. Ele vai me ensinar sobre gestão de negócios, disse que eu poderia ajudar a administrar o lugar um dia. O telefone escorregou dos dedos dormentes de Oscar para o banco do passageiro. Luke não estava satisfeito em levar sua esposa e seu lar, agora tentava comprar a afeição das filhas também. O pensamento de suas filhas trabalhando para o homem que ajudou a destruir a família fez o estômago de Oscar revirar. Ele pegou o telefone de novo, os dedos pairando sobre as teclas. O que poderia dizer? Não confie no homem que lhe oferece oportunidades que eu não posso bancar. Não se deixe enganar pelo tio que sempre esteve em sua vida. Em vez disso, digitou, isso é ótimo, querida. Mas não se esqueça de fazer sua lição também. Mais tarde naquela noite, no estúdio apertado, Oscar sentou-se à pequena escrivaninha corrigindo provas. As marcas vermelhas nos ensaios dos alunos borravam-se diante de seus olhos, lembrando a tinta da assinatura falsificada nos documentos da hipoteca. A última postagem de Amy no Instagram mostrava ela na oficina de Luke, orgulhosa em uma camiseta de funcionária. Os comentários eram cheios de corações e parabéns, inclusive um de Melody, tão orgulhosa de você, querida. O tio Luke é o melhor. Oscar fechou o laptop e foi até a janela. Do terceiro andar, ele podia ver as luzes da cidade se espalhando diante dele, tão diferentes da vista suburbana tranquila que tinha de sua casa. Em algum lugar lá fora, suas filhas dormiam em suas camas de infância, enquanto Luke provavelmente estava sentado à mesa da cozinha, planejando mais maneiras de se infiltrar na vida delas. O peso de tudo, a traição, a pressão financeira, os sussurros no trabalho, a lenta perda da afeição das filhas, pressionava sobre ele como uma força física. Ele não se sentira tão sozinho desde que os pais morreram, e mesmo então ele tivera o ombro de Luke para chorar. No círculo de cadeiras dobráveis do centro comunitário, Oscar se mexia desconfortável, tentando encontrar uma posição que não fizesse o metal da cadeira cutucar suas costas. Ele não queria ir ao grupo de apoio para cônjuges traídos, mas Dora insistira, dizendo que ele precisava conversar com pessoas que entendessem o que ele estava passando. Alguém gostaria de compartilhar sua história hoje? A voz da facilitadora do grupo era gentil, acostumada a lidar com emoções à flor da pele. Oscar manteve os olhos fixos no piso de linóleo, estudando as marcas de arranhões deixadas por anos de cadeiras arrastadas. Ele não queria compartilhar, não queria admitir o quanto fora enganado, como sua vida fora desmontada. Eu vou, disse uma voz feminina do outro lado do círculo. Sou Sally Snyder, e meu marido de 12 anos me deixou pela minha irmã. A cabeça de Oscar ergueu-se levemente. Havia algo na voz dela, não autopiedade, mas uma raiva controlada que ressoava com o que ele sentia. A pior parte nem foi o caso em si, continuou Sally, sentando-se ereta na cadeira, sua roupa de trabalho sugerindo que ela viera direto do escritório. Foi o modo como eles tentaram me fazer pensar que eu estava exagerando, que eu deveria estar feliz por eles, que o amor é amor, e toda aquela baboseira. Murmúrios de compreensão ecoaram pelo grupo. Oscar se pegou assentindo. Mas eu sou advogada, disse Sally, um tom de aço entrando em sua voz. Eu conheço meus direitos, e quando descobri que eles estavam planejando comprar uma casa usando meu crédito pelas minhas costas, certifiquei-me de que enfrentassem as consequências. A atenção de Oscar aguçou-se. Documentos de hipoteca falsificados. Isso o lembrava demais de sua própria situação. Após a reunião, ele se aproximou dela timidamente.
Com licença, disse ele. Aquela situação que você mencionou, da casa. Sally olhou para cima, sua postura profissional suavizando levemente. Primeira vez no grupo, não é? Eu sou a Sally. Sou Oscar, ele disse. E minha esposa, bem, em breve ex-esposa, e meu ex-melhor amigo tentaram algo semelhante com minha casa. Deixe-me adivinhar, disse Sally. Eles planejaram tudo, achando que estavam te fazendo um favor ao tomar decisões sobre sua vida sem seu consentimento. A precisão da análise dela fez Oscar piscar de surpresa. Eles tinham até uma apresentação de PowerPoint sobre poliamor e tudo. A risada de Sally foi curta, mas não cruel. Claro que tinham. Esse tipo de gente sempre acha que pode intelectualizar a própria maldade. Ela fez uma pausa, analisando, quer tomar um café? Talvez eu possa ajudá-lo a entender suas opções legais. Encontraram um canto tranquilo em uma lanchonete próxima, onde Oscar contou tudo, a revelação no aniversário, a pulseira pela qual economizara, a confissão devastadora de Melody, o PowerPoint de Luke, os documentos falsificados da hipoteca. Sally tomou notas enquanto ele falava, a caneta correndo rapidamente sobre um bloco jurídico. A falsificação é séria, disse ela quando ele terminou, especialmente porque ela usou sua posição no banco para isso. Não é apenas falsificação, é abuso da posição profissional. Oscar envolveu as mãos na xícara de café, buscando calor. Tenho cópias dos documentos, mas não sei por onde começar. Amanhã mesmo você precisa denunciar isso ao departamento de conformidade do banco, disse Sally, escrevendo algo em seu bloco. Eles levam esse tipo de coisa muito a sério. Depois, precisamos verificar o status atual da hipoteca da sua casa e quaisquer outros documentos financeiros a que ela possa ter tido acesso. O homem na mesa ao lado, que estivera olhando na direção deles durante a conversa, levantou-se e aproximou-se, o rosto marcado pelo tempo e preocupação. Desculpe interromper, disse, mas não pude deixar de ouvir sobre o dono da oficina mecânica. Sou Vince Mackey, também estava no grupo de apoio, sentado no fundo. Oscar assentiu, lembrando de tê-lo visto no círculo. Eu trabalho no escritório de proteção ao consumidor do Estado, continuou Vince, estendendo um cartão de visitas. E digamos que a oficina do seu amigo Luke está no nosso radar há um tempo. As sobrancelhas de Sally se ergueram. O que quer dizer? Vince olhou ao redor da lanchonete antes de deslizar para a cabine deles. Recebemos reclamações sobre práticas de cobrança duvidosas, reparos desnecessários, cobranças exageradas, mas nada concreto o suficiente para agir. As vítimas costumam ser idosos ou pessoas que não entendem muito de carros, difíceis de se defender. A mente de Oscar voltou através dos anos de manutenção de seu Honda na oficina de Luke, todos aqueles reparos que pareciam custar mais do que o esperado, as recomendações frequentes de serviços adicionais. Ele sempre dizia que me dava um desconto de amigo, disse Oscar, amargurado. Eu confiava nele completamente. É assim que as coisas funcionam geralmente, disse Vince, sombrio. A confiança facilita a exploração. Sally já anotava novamente em seu bloco. Vince, se o negócio do Luke não for legítimo, isso pode afetar a capacidade dele de honrar compromissos financeiros em relação à casa do Oscar, sem mencionar o que pode significar para as filhas dele. Minhas filhas começaram a trabalhar com ele recentemente, acrescentou Oscar, lembrando-se das fotos no Instagram e da empolgação de Amy. Os três ficaram ali até a lanchonete fechar, discutindo possibilidades e trocando informações. Pela primeira vez desde a noite do aniversário, Oscar sentiu algo além de desespero. Não era exatamente esperança, a ferida ainda era muito recente para isso, mas talvez fosse o primeiro passo rumo ao que viria após a traição. Enquanto dirigia de volta para seu estúdio naquela noite, Oscar pensou em tudo que aprendera. A imagem de suas filhas trabalhando na oficina de Luke agora ganhava um tom mais sombrio. O que parecia uma oportunidade generosa poderia ser algo mais manipulador. O homem em quem confiara com seu carro, sua casa, sua família, teria havido alguma sinceridade nisso tudo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Jennifer. O tio Luke disse que posso começar a cuidar das faturas dos clientes na próxima semana, não é demais. As mãos de Oscar apertaram o volante. Ele pensou nos clientes idosos sendo cobrados em excesso, nos documentos de hipoteca falsificados, nas apresentações de PowerPoint tentando racionalizar a traição. O peso de proteger suas filhas enquanto o mundo delas desmoronava recaiu pesadamente sobre seus ombros. No apartamento, Oscar sentou-se à escrivaninha e começou a escrever tudo. Cada reparo suspeito, cada conta elevada demais, cada exemplo da suposta generosidade de Luke que agora parecia contaminada. A noite avançava enquanto ele trabalhava, e em algum ponto, entre uma página e outra, sua dor começou a se transformar em outra coisa, determinação. Ele protegeria suas filhas. Salvaria sua casa. E talvez, apenas talvez, encontrasse uma forma de expor a verdade sobre o homem que fingira ser seu amigo por tantos anos.
Não por vingança, Oscar estava cansado demais para vingança, mas por justiça, por suas filhas e por si mesmo. A primeira luz da aurora se infiltrava pela janela quando Oscar finalmente foi para a cama. Pela primeira vez em semanas, seus sonhos não foram preenchidos por memórias da traição, mas pela imagem da verdade vinda à tona, da justiça sendo feita, de suas filhas entendendo o que era a verdadeira integridade. Amanhã traria novos desafios, mas naquela noite, em um estúdio apertado, com apenas a determinação como companhia, Oscar Walker começou a vislumbrar um caminho adiante através das trevas da traição. Amy Walker estava na porta do apartamento do pai, olhando dormir sobre a escrivaninha pequena, papéis espalhados ao redor dele. Ela usou a chave de emergência para entrar depois que ele não respondeu à mensagem sobre o café da manhã semanal. Ver o pai exausto e cercado por documentos fez seu coração doer. No último mês, tudo fora um turbilhão de confusão e raiva. Quando sua mãe e o tio Luke explicaram seu novo arranjo familiar, Amy tentou ser compreensiva. Ela tinha 17 anos, praticamente adulta. Não deveria ser madura o bastante para aceitar relacionamentos modernos. Luke sempre fizera parte da vida deles, e a oferta de emprego parecia um gesto generoso para ajudá-la a economizar para a faculdade. Mas algo parecia errado. A maneira como o pai fora empurrado para fora, a velocidade com que Luke se mudara para a casa, a tensão estranha sempre que alguém mencionava finanças. Amy pegou um dos papéis da mesa do pai, um documento bancário supostamente assinado por ele. Mas ela vira a caligrafia dele em incontáveis correções de provas e sabia que aquela não era a assinatura dele. O telefone dela vibrou no bolso, uma mensagem de Luke. Não esqueça do treinamento de gestão hoje. Vou-te ensinar tudo sobre o negócio. Amy fechou a mensagem de Luke e pegou o telefone do pai na escrivaninha, a tela acendendo com uma nova mensagem. Ela não deveria olhar, sabia que não, mas a prévia chamou sua atenção. Sally encontrou mais evidências de cobranças exageradas na oficina. Precisamos conversar. Franzindo a testa, Amy tirou seu próprio telefone do bolso e abriu a conversa entre sua mãe e Luke. Rolou para cima, para cima, para cima, passando pelas mensagens recentes sobre arranjos de moradia e horários familiares, além das discussões sobre a reação irracional de Oscar, indo cada vez mais para o passado, há 3 anos. As mãos de Amy começaram a tremer enquanto lia. Luke, precisamos ser pacientes. O Oscar confia plenamente em mim com a contabilidade da oficina. Mais alguns anos construindo o negócio e podemos dar nosso próximo passo. Melody, odeio mentir para ele, mas você tem razão. Precisamos estar financeiramente seguros antes de contar qualquer coisa. Luke, apenas pense no nosso futuro juntos. A casa será perfeita assim que refinanciarmos. Sua posição no banco facilita tudo. A visão de Amy se turvou com lágrimas. 3 anos. Eles planejavam isso havia 3 anos, manipulando a confiança do pai, usando a amizade e os negócios. Pensando em todas as vezes que Luke insistiu em cuidar pessoalmente dos reparos do carro do pai, sempre com um tapinha amigável no ombro e não se preocupe com a conta, amigão. O telefone parecia pesado na mão dela enquanto abria o aplicativo de gravação. Amy aprendera sobre leis de consentimento único no curso de governo da escola. Desde que ela fizesse parte da conversa, podia gravar legalmente. Respirando fundo, respondeu a Luke, estou a caminho do treinamento, mal posso esperar para aprender tudo sobre o negócio. Mais tarde, naquela tarde, no escritório de Luke, Amy sentou-se com o telefone discretamente gravando enquanto ele explicava suas práticas especiais de cobrança. Veja, o truque é conhecer o cliente, disse Luke, mostrando uma planilha. Algumas pessoas, como a Sra. Anderson que veio ontem, não sabem nada sobre carros. Então, quando dizemos que precisam trocar o fluido da transmissão a cada 5.000 milhas. Mas a maioria dos fabricantes não recomenda a cada 30.000 milhas, perguntou Amy, inocentemente, lembrando-se do livro de manutenção do carro do pai. Luke assinou com a mão, dispensando a objeção. Isso é só uma diretriz. Estamos sendo cautelosos, protegendo nossos clientes. Como você protegeu meu pai todos esses anos. As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. A expressão de Luke mudou, algo frio cintilando atrás do sorriso amigável. Seu pai é meu melhor amigo, disse ele, cuidadosamente. Tudo o que fiz foi pelo bem desta família. Qual família? A voz de Amy tremia. A que você destruiu ou a que você está tentando forçar? Luke inclinou-se para a frente, o tom mais baixo. Amy, querida, você é jovem demais para entender relacionamentos adultos. Sua mãe e eu nos amamos. Tentamos fazer tudo do jeito certo, incluir seu pai em nossa visão. Incluindo falsificar a assinatura dele. Cobrando em excesso por reparos durante anos. A cor sumiu do rosto de Luke. Quem te contou? Ninguém me contou. Amy levantou-se, o telefone ainda gravando. Descobri sozinha.
E vou fazer com que todos saibam também. Ela saiu do escritório dele com o coração disparado, mas os passos firmes. No carro, ligou para o pai, os dedos trêmulos. A voz de Oscar estava sonolenta quando atendeu. Amy, o que houve? Pai, encontrei algo. Muitas coisas, na verdade. Sinto muito por ter acreditado neles. Do outro lado da cidade, no escritório de Sally Snyder, Oscar ouviu as gravações da filha com crescente espanto. A caneta de Sally corria rápida pelo bloco de notas, anotando horários, datas, as admissões específicas de práticas fraudulentas. Isso é exatamente o que precisávamos, disse ela, olhando para Amy com aprovação. Mas tem certeza de que quer fazer isso? Pode tornar as coisas difíceis com sua mãe. O queixo de Amy se ergueu, um gesto tão parecido com o do pai que Sally precisou esconder um sorriso. Mamãe e Luke machucaram o papai de propósito. Planejaram isso por anos. Eles usaram a confiança dele e tentaram roubar sua casa. A verdade precisa vir à tona. Vince Mackey chegou 20 minutos depois, seu rosto iluminando-se enquanto ouvia as gravações. Isso nos dá motivo para uma investigação completa, disse ele. Combinado às reclamações dos clientes que já temos documentadas. Conforme conversavam, mais peças se encaixavam. Ex-funcionários da oficina de Luke começaram a aparecer, encorajados pelo fato de haver uma investigação oficial, trazendo histórias de cobranças exageradas, reparos desnecessários e pressão para enganar os clientes. Oscar observava a filha do outro lado da mesa, o orgulho misturando-se à tristeza em seu peito. Ela não deveria ter de aprender sobre a traição adulta dessa forma, nem se tornar investigadora do próprio drama familiar. Mas lá estava ela, transformando a dor em propósito, a confusão em clareza. Precisamos ser estratégicos, disse Sally, organizando as anotações. A fraude bancária, a oficina, o padrão de engano, tudo precisa ser divulgado na ordem certa. Amy pegou o telefone novamente. Tenho mais gravações de casa, da oficina. Luke e mamãe nem tentam mais esconder. Acham que todo mundo aceitou a versão deles. Oscar estendeu a mão e apertou a da filha. Pela primeira vez desde a noite devastadora do aniversário, sentiu algo parecido com esperança. Não pela reconciliação, essa ponte queimar além do reparo, mas por justiça, pela verdade, pela fé das filhas no que era certo e errado. A edição da manhã do jornal local chegou às portas das casas com um baque audível. A manchete estampava na primeira página: negócio local sob investigação, dono de oficina acusado de fraude sistemática. A assinatura de Christy Graham, repórter veterana, liderava um artigo minuciosamente pesquisado, com depoimentos de clientes, registros financeiros e análise de especialistas. A jornalista passara semanas verificando cada detalhe, sabendo que a história abalaria a comunidade até o núcleo. Na cozinha de Luke, antes de Oscar, agora de Luke, Melody quase deixou a xícara cair ao ler o artigo em voz alta. Fontes próximas à investigação revelam um padrão de práticas fraudulentas na oficina Graves Auto Repair, incluindo serviços desnecessários, cobranças infladas e exploração de clientes vulneráveis. O proprietário, Luke Graves, também é acusado em um esquema de fraude hipotecária envolvendo documentos falsificados e uso indevido de protocolos bancários. Eles não podem provar nada, interrompeu Luke, andando de um lado para o outro no chão da cozinha, mas seu rosto estava pálido e as mãos tremiam sem parar. É tudo circunstancial, ninguém vai acreditar. A campainha interrompeu-o. Pela janela, via uma van de notícias estacionando do outro lado da rua. Enquanto isso, no primeiro banco regional, a supervisora de Melody, Joanna M. C. Farland, estava sentada atrás de sua mesa com expressão contrafeita, o jornal da manhã ao lado de um dossiê de pessoal aberto. Isto é muito sério, Melody, disse Joanna, em tom profissionalmente neutro, apesar da decepção nos olhos. Usar sua posição aqui para facilitar uma fraude hipotecária. Não tenho escolha. Até a conclusão da investigação, precisa encerrar seu contrato imediatamente. Não foi fraude, protestou Melody, fraca. Íamos pagar as parcelas. Só precisávamos acelerar o processo. Falsificando a assinatura do seu marido. Contornando os protocolos do banco. Joanna balançou a cabeça. O departamento de conformidade vai investigar a fundo. Do outro lado da cidade, Oscar estava na sala de aula ensinando sobre a Guerra Civil Americana enquanto seu telefone vibrava sem parar na gaveta da mesa. Seus alunos cochichavam entre si, espiando seus próprios telefones, embora isso fosse proibido. Sr. Walker, um aluno corajoso ergueu a mão. É verdade o que dizem sobre sua esposa e o Sr. Graves. Oscar olhou para o rosto dos alunos, alguns preocupados, outros curiosos, todos esperando para ver como o professor lidaria com a exposição pública de sua dor privada. Às vezes, disse ele com cuidado, as lições mais importantes da vida não estão nos livros de história. Elas tratam de integridade, de defender o que é certo, mesmo quando é difícil.
A sala ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Na última fileira, Amy sentava-se com a cabeça erguida, a dignidade silenciosa do pai refletida em sua postura. A história explodiu nas redes sociais. Antigos clientes da Graves Auto Repair começaram a compartilhar suas experiências. Ele cobrou $800 da minha mãe idosa por um reparo desnecessário. Sempre dizia que meu carro precisava de um serviço caro, mas quando o levei em outro lugar, não havia nada de errado. Não posso acreditar que confiamos nele por tanto tempo. A seguradora de negócios de Luke ligou em seguida, o tom profissional e frio ao explicar o cancelamento da cobertura devido às práticas fraudulentas. Sem seguro, não poderia operar legalmente a oficina. A investigação do banco sobre as ações de Melody avançou rapidamente. Anos trabalhando como caixa a deixaram confiante demais, deixando um rastro claro de irregularidades. Cada nova revelação trazia consequências, novas camadas de engano expostas. A reação da comunidade surpreendeu Oscar. Em vez dos cochichos e julgamentos que temia, encontrou apoio. Pais de alunos enviaram e-mails de encorajamento. Colegas que antes evitavam contato visual agora paravam para expressar admiração pela forma como ele lidou com a situação. Você nos ensinou algo sobre graça sob pressão, disse Norman Yoder, o diretor, esquecendo-se das preocupações anteriores sobre conduta moral. Mas os momentos mais difíceis foram em casa. Jennifer, a filha mais nova, lutava para conciliar o tio Luke que conhecia com o homem revelado pela investigação. Ele me ensinou a trocar um pneu, disse ela, uma noite, sentada no pequeno apartamento do pai. Ele ajudou a construir a minha casinha na árvore. Como ele poderia estar mentindo esse tempo todo? Às vezes, pessoas em quem confiamos podem nos enganar, respondeu Oscar com suavidade. Isso não significa que estávamos errados em confiar. Significa que eles estavam errados ao abusar de nossa confiança. Amy, que inicialmente tentara entender o novo arranjo, agora estava firme ao lado do pai, tendo visto com seus próprios olhos a extensão da manipulação. Os artigos do jornal continuaram, cada um revelando novos aspectos do engano. A reportagem de Christy Graham era minuciosa e imparcial, sem sensacionalismo. Ela se concentrava nos fatos, o padrão de fraude, o esquema da hipoteca, a traição calculada da confiança. O prédio do Tribunal do Condado ergueu-se sólido contra o céu de outono quando Oscar subiu seus degraus de pedra, Sally Snyder ao lado e John Strickland, seu advogado de divórcio, um pouco à frente. Lá dentro, o piso polido ecoava sob seus passos a caminho da sala de audiência 3. O processo de divórcio ganhara nova urgência à luz das investigações criminais contra Melody e Luke. John havia construído um caso sólido usando as evidências de falsificação e fraude para argumentar a favor do direito de Oscar à casa e à custódia primária das filhas. Todos de pé, chamou o oficial de justiça enquanto a juíza Wetherby entrava na sala. Os olhos de Oscar encontraram brevemente os de Melody do outro lado. Ela estava com sua advogada, a aparência impecável agora mostrando sinais de desgaste. A perda do emprego no banco e as acusações criminais iminentes cobraram seu preço. As provas se acumularam ao longo da audiência. As gravações de Amy foram reproduzidas no tribunal silencioso, a voz de Luke despreocupada ao discutir a exploração da confiança de Oscar. Os registros financeiros mostraram anos de cobranças exageradas na oficina. Os documentos da hipoteca falsificada deixavam claro que Melody tentara roubar a casa de Oscar. Meritíssima, argumentou John Strickland, com voz firme, demonstramos um padrão claro de engano e má conduta financeira. A esposa do meu cliente e seu cúmplice não apenas cometeram adultério, mas também orquestraram um plano de anos para explorar sua confiança e, por fim, tentar fraudar sua casa. As perguntas da juíza foram diretas e precisas. Ela prestou atenção especial às gravações de Amy, observando que haviam sido obtidas legalmente. A evidência de premeditação é particularmente preocupante, observou a juíza Wetherby, analisando as mensagens de texto que Amy descobrira. Este não é um caso de um relacionamento que simplesmente levou a escolhas ruins, mas de um plano calculado para enganar e fraudar. Quando o veredito saiu, foi decisivo. Oscar manteria a casa e a custódia primária das filhas. As tentativas de Melody de reivindicar metade do valor da propriedade foram rejeitadas à luz de suas ações fraudulentas com a hipoteca. Do lado de fora do tribunal, Oscar abraçou as filhas com força. A força de Amy durante todo o processo o surpreendera, seu depoimento claro sobre a descoberta da enganação, suas evidências cuidadosamente documentadas, seu comprometimento inabalável com a verdade. Estou orgulhoso de vocês, sussurrou, abraçando Amy e Jennifer. Sei como isso foi difícil. Jennifer limpou as lágrimas. Ainda não consigo acreditar no tio Luke. Foi tudo mentira. Nem tudo, disse Oscar suavemente. O amor na nossa família, entre nós, era real e ainda é. Sally tocou o braço dele gentilmente. O processo criminal levará mais tempo, mas isso foi um grande passo.
Você recuperou sua casa, suas filhas, sua vida. As implicações da decisão do divórcio se espalharam. A oficina de Luke, já cambaleando sob o peso da investigação por fraude e a perda de seguro, enfrentou múltiplos processos de ex-clientes. O Escritório de Proteção ao Consumidor do Estado, liderado por Vince Mackey, construiu um caso sólido contra as práticas da oficina. A investigação do banco sobre as ações de Melody levou a acusações formais de fraude hipotecária e conduta profissional indevida. Sua carreira bancária estava acabada, sua reputação destruída. Naquela noite, Oscar ficou no quintal de casa, sua casa novamente, legalmente e por direito, olhando a casinha na árvore que Luke ajudara a construir. Agora era um lembrete de que até memórias contaminadas podiam ter sido um dia felizes. Amy e Jennifer se sentaram à mesa do pátio, fazendo deveres de casa espalhados entre elas. Escolheram ficar com o pai, entendendo agora o alcance total da traição da mãe. Não se tratava apenas do caso, mas de integridade, de escolhas e do tipo de pessoas que queriam ser. Sally juntou-se a eles para o jantar, trazendo um calor que não tinha a ver com romance, mas com amizade, apoio e compreensão compartilhada. Eles haviam aprendido duras lições sobre confiança e traição, mas também sobre resiliência e verdade. Enquanto Oscar olhava para a família recomposta, percebeu que às vezes justiça não é só punição, é restauração. Não ao que era antes, mas ao que poderia ser agora, depois que a verdade fez seu trabalho necessário. Epílogo, 5 anos depois. A brisa do outono agitava as folhas do carvalho no quintal de Oscar Walker, trazendo consigo o aroma da torta de maçã famosa de Sally, esfriando no parapeito da janela da cozinha. A velha casinha na árvore, agora restaurada e repintada, onde Oscar se sentava corrigindo provas, enquanto os pais dos alunos se reuniam para o churrasco anual de volta às aulas. 5 anos esculpiram novas linhas ao redor dos olhos de Oscar, mas eram linhas de riso agora, não os sulcos profundos da traição. Seus cabelos com fios de prata brilhavam ao sol enquanto ele levantava o olhar para observar Amy, de volta para casa no segundo ano da Faculdade de Direito, conversando com Vince Mackey sobre seu estágio de verão no Escritório de Proteção ao Consumidor do Estado. Papai, chamou Jennifer do pátio, onde configurava seu laptop. A turnê virtual da minha primeira exposição de fotografia vai começar, venha ver. Oscar sorriu, lembrando como Jennifer descobrira a paixão pela fotografia durante os dias mais sombrios do drama familiar. Começara documentando evidências da fraude da oficina de Luke, mas a câmara se tornou sua forma de encontrar beleza em coisas quebradas, de contar histórias que precisavam ser contadas. A revista local recentemente destacara a sua série de fotos, Traição e Redenção, imagens em preto e branco que contavam a história da família através de metáforas e sombras. A exposição era a primeira mostra solo dela, organizada por uma galeria prestigiosa na cidade onde agora cursava a faculdade. Sally saiu da casa carregando bebidas frescas para os convidados, o anel de noivado cintilando à luz. Eles haviam levado seu tempo para construir aquele relacionamento, ambos feridos por traições passadas, ambos entendendo o valor da confiança conquistada devagar e mantida com cuidado. O casamento estava marcado para a primavera, uma cerimônia pequena naquele mesmo quintal onde sua história realmente começara. Oscar, o superintendente Norman Yoder e o diretor elogiavam sua indicação ao professor do ano. As preocupações anteriores sobre sua conduta moral há muito esquecidas, substituídas por admiração por sua dignidade diante da adversidade. O grupo de apoio que Oscar criou para alunos lidando com problemas familiares crescera, tornando-se um programa que abrangia todo o distrito. Sua própria experiência ensinara que, às vezes, as lições mais importantes não estão nos livros didáticos. Sua sala de aula se tornara um lugar onde história e humanidade se entrelaçavam. Dora, agora doutora em psicologia, frequentemente colaborava com ele no programa. Sua tese sobre confiança, traição e recuperação em sistemas familiares inspirara-se na jornada do irmão, da devastação à renovação. As notícias sobre Melody e Luke chegavam esporadicamente, espalhadas pelo boca a boca da cidade. Depois das acusações criminais por fraude e falsificação, eles se mudaram para o Arizona. Seus sonhos de um paraíso poliamoroso despedaçaram-se sob o peso das consequências. Luke tentara abrir outra oficina, mas os antecedentes o seguiam. Agora trabalhava como funcionário subalterno em uma grande rede de reparos, suas ambições enterradas sob seus atos passados. Melody, com a ficha criminal, não conseguia emprego em banco, trabalhando agora no varejo, sua imagem de sucesso suburbano substituída pela dura realidade de recomeçar na meia-idade com um histórico criminal. Seu casamento apressado em Las Vegas, logo após deixarem a cidade, já resultara em divórcio. A pressão financeira, a culpa mútua e a sombra constante do passado provaram ser muito para o relacionamento sobreviver. A antiga oficina de Luke encontrou redenção sob nova propriedade. Mike Shun, ex-gerente, comprou-a em um leilão e a transformou em uma das mecânicas mais confiáveis da região, com políticas éticas rigorosas e preços transparentes, o oposto do antigo proprietário.
Ele até contratou Jennifer para projetar o novo material de marketing da oficina, um ato de justiça poética que não passou despercebido. Os processos cíveis movidos pelos ex-clientes de Luke foram finalmente resolvidos, mas o plano de reembolso o acompanharia por décadas. Algumas das vítimas idosas faleceram antes de ver a justiça, mas suas famílias garantiram que suas histórias fossem ouvidas. O jornal local publicara uma série de artigos de acompanhamento de Christy Graham, documentando como a comunidade se curara e aprendera com o escândalo. As mensagens ocasionais do advogado de divórcio de Oscar, John Strickland, agora um amigo, eram animadoras. Acabei de lidar com outro caso inspirado no seu. O cliente encontrou força na sua história. Almoçamos na próxima semana. Essas mensagens já não machucavam. A pulseira de prata que antes simbolizara 15 anos de mentiras fora vendida, o dinheiro dividido entre os fundos universitários das filhas. O que antes representava dor agora financiava os estudos de Amy na Faculdade de Direito e a Câmara Profissional de Jennifer, um uso adequado para recursos que um dia simbolizaram tanta desilusão. O som de risada chamou a atenção de Oscar de volta ao quintal. Amy exibia o anel de noivado para Sally. Ela e seu namorado, um colega de faculdade de Direito que conhecera num seminário de proteção ao consumidor, acabavam de anunciar seus próprios planos de casamento. A ironia não escapou a ninguém. Amy encontrara sua vocação e seu futuro marido no caso que quase destruíra sua família. Vince Mackey, agora chefe do Escritório Estadual de Proteção ao Consumidor, ergueu o copo em um brinde. A investigação que trouxera justiça à família de Oscar resultara em reformas mais amplas na fiscalização da indústria de reparos automotivos. O estágio de verão de Amy no escritório de Vince transformara-se em uma missão. Ela estava determinada a construir uma carreira protegendo outros do tipo de exploração que seu pai sofrera. A casinha na árvore, Oscar lembrou-se do dia em que ele e Luca construíram, como confiara no amigo para garantir a segurança das filhas. Aquela confiança fora traída, mas a casinha em si fora recuperada. Jennifer a repintara no último verão, cobrindo a madeira velha com cores vivas e mensagens positivas. Como a própria casa, como a família deles, ela fora transformada em vez de destruída. Sally segurou a mão dele enquanto observavam a família espalhada pelo jardim. Sua própria história de traição dera-lhe a sabedoria para ajudar a curar as feridas de Oscar, e juntos eles aprenderam que segundas chances eram possíveis quando construídas sobre honestidade e respeito mútuo. A maior surpresa dos últimos 5 anos fora a forma como a comunidade se unira a eles. Os cochichos que antes feriam se transformaram em palavras de apoio. A dignidade de Oscar diante da traição, seu foco em proteger as filhas em vez de buscar vingança, conquistaram respeito que ia além da compaixão. Sua sala de aula se tornara um lugar onde os alunos se sentiam seguros para discutir assuntos difíceis. As lições de história frequentemente desencadeavam debates mais profundos sobre ética, escolhas e consequências. Oscar descobrira que sua experiência pessoal adicionava peso a essas conversas, embora nunca compartilhasse os detalhes específicos de sua própria história. Ele ensinava que a verdadeira medida de uma pessoa não está nas traições que ela sofre, mas em como escolhe se reconstruir depois. O sol já se punha, pintando o céu em tons de rosa e dourado. A turnê virtual da exposição de Jennifer terminara com aplausos entusiasmados dos convidados. Amy discutia minúcias da lei de proteção ao consumidor com ouvintes atentos. Sally coordenava a arrumação com a eficiência de quem encontrara seu lugar naquela família reconstruída. Oscar olhou ao redor da vida que reconstruíra a partir das cinzas da traição. A casa que Melody e Luke tentaram roubar-lhe com fraude se tornara um verdadeiro lar novamente, cheio de novas memórias e novo amor. Suas filhas cresceram não apenas em idade, mas em força, seu caráter forjado na provação da crise familiar. A pulseira de aniversário já não existia, mas seus recursos financiaram a educação das filhas. Dos frutos da traição, algo novo e belo florescera. Oscar pensou na lição que frequentemente compartilhava com seus alunos agora: a verdadeira grandeza de uma pessoa não é medida pela traição que sofre, mas pela forma como se levanta depois. À medida que a noite avançava e os convidados partiam, Oscar encontrou-se sozinho por um momento na cozinha, o lugar onde descobrira os documentos falsos e enfrentara a apresentação de PowerPoint sobre poliamor. Agora, aquele mesmo comodo trazia outras lembranças: Sally ensinando a fazer a lasanha da avó dela, Amy ensaiando apresentações da Faculdade de Direito, Jennifer editando fotos na mesa. Ele pegou uma foto emoldurada no balcão, uma das primeiras obras de Jennifer, a velha casinha na árvore ao nascer do sol. A imagem lhe rendera seu primeiro prémio de fotografia e agora servia de capa para o catálogo da exposição. A casa ficou silenciosa quando o último convidado se foi. Amy e Jennifer passariam a noite ali, como tantas vezes durante os piores momentos, mas agora sua presença não era para buscar abrigo da tempestade, e sim para celebrar a família que se tornaram, em vez de lamentar a que perderam. Sally juntou-se a ele na janela da cozinha, de onde podiam ver a casinha na árvore recortada contra a lua nascente. Um centavo pelos seus pensamentos, perguntou ela suavemente. Oscar sorriu, puxando-a para perto. Estava pensando em como, às vezes,
As piores traições podem nos levar às nossas melhores versões de nós mesmos. Ele parou, olhando para o quintal onde tanto da sua história havia se desenrolado, e como o tipo certo de amor não precisa de apresentações de PowerPoint para provar seu valor. As folhas do carvalho farfalharam na brisa da noite, seus galhos ainda fortes, ainda abrigando a casinha na árvore que sobreviveu à traição e à renovação. Como a família que ela protegia, resistir à tempestade e saíra mais forte, com raízes mais profundas e galhos mais amplos.